Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como construir um questionário no software SPSS. E a partir desse virão outros, onde eu mostrarei como analisar esses dados de forma quantitativa também nesse software. Acredito que esses vídeos serão de grande valia para pessoas que ainda não conhecem o programa e principalmente para aquelas pessoas que estão fazendo seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso, ou então para pessoas também que precisam analisar dados de forma quantitativa para projetos. Então espero que vocês aproveitem. Bem, passando aqui para o programa em si, essa aqui é a interface dele. A versão que eu utilizo é a 17, mas as versões elas são bastante similares. Então não vão alterar muito os procedimentos se você tem uma versão anterior ou então posterior a essa. Bem, para começar a criar o questionário, a gente tem que mudar de aba aqui no SPSS. A gente vê aqui que a gente está no Data View, que é uma aba onde ele vai mostrar os dados que você vai colocar no questionário. E aqui a gente tem o Variable View, que é onde a gente vai inserir as variáveis do questionário, que é aqui que a gente vai criar, propriamente dito, o instrumento de coleta de dados. Então, primeiramente aqui na variável name, a gente tem que colocar um nome que nos lembre da variável, mas não necessariamente um nome completo, porque por exemplo pode ser uma assertiva longa, e essa variável aqui nome, ela aceita apenas nomes pequenos e ainda assim alguns caracteres, não pode ter espaço também. Então vamos colocar aqui a nossa primeira variável. Vamos trabalhar primeiramente com a variável sexo. Então a gente coloca sexo. Aqui a gente coloca o tipo da variável. A nossa variável ela vai ser numérica mesmo. Daqui a pouco eu explico porque que ela é numérica. Aqui você pode colocar quantas casas decimais. A gente não vai trabalhar com casas decimais. E aqui você pode descrever realmente o que é a sua variável, entendeu? No caso, como a nossa é sexo mesmo, não tem mais o que descrever. É sexo, fica sexo mesmo. Aqui a gente vai codificar as categorias que são apresentadas nessa variável. Por exemplo, sexo é masculino e feminino. Mas para que a gente não precise digitar toda vez masculino e feminino, a gente vai codificar esses valores. Então a gente pode atribuir para um feminino, adiciona, e para 2 masculino, adiciona também. Então toda vez que eu digitar lá no questionário 1, ele vai reconhecer como feminino, e 2 ele vai reconhecer como feminino. Aqui é para você identificar qual o tipo dessa variável, se ela é uma escala, se ela é ordinal ou se ela é nominal. Não é uma escala, sexo também não é uma ordem, não tem uma ordem lógica entre masculino e feminino, então a gente coloca como nominal. A gente pode colocar agora aqui também uma próxima variável, como renda familiar, por exemplo. Renda familiar. Ó, o que eu falei, que não pode ter espaços. Eu utilizei um espaço e não pode. Então vamos colocar aqui renda familiar, tudo junto, certo? Continua sendo numérica também, e aqui a gente pode colocar o espaço ou como a gente quiser. Renda familiar mensal, por exemplo. E aqui a gente faz a mesma coisa. Para 1 a gente pode colocar de 1 a 2 salários mínimos. Para 2 a gente pode colocar de 3 a 4 salários mínimos. E para 3 a gente pode colocar acima de 5 salários mínimos, certo? Bom, aqui a variável ela já não vai ser nominal. Por quê? Porque há uma ordem, Quem ganha mais, quem ganha menos, há uma ordem. Então a gente pode colocar como ordinal. E eu vou abordar agora aqui o terceiro tipo de variável, que é a variável escalar. Então a gente pode colocar assim, satisfação. Vai ser numérica também.
E aqui eu posso colocar assim, posso especificar, né? No caso, qual o meu grau de satisfação com os produtos da empresa X. E aqui eu coloco para 1, insatisfeito. Para 2, pouco satisfeito. Para 3, nem satisfeito. Posso colocar para 3, indiferente. Para 4, satisfeito. E para 5, muito satisfeito. Bom, tem uma escala aqui, então a minha variável ela vai ser escalar. Eu vou abordar um tipo agora de um tipo diferente de variável, que é aonde a gente coloca aqui que não vai ser numérico, que pode acontecer também, como por exemplo profissão. É muito difícil você categorizar todas as profissões, então quando eu deixar um espaço em branco para que a pessoa escreva o que ela quer colocar lá, então eu tenho que colocar para string, que é o tipo de variável onde a pessoa vai realmente escrever o que se pede. Então, profissão aqui eu coloco quantos caracteres? Eu vou colocar até 100 caracteres. Claro que não vai ter o nome de uma profissão com 100 caracteres, mas só para deixar assim o limite bem amplo. E aqui nominal, né? Então, vamos supor que aqui meu questionário já está pronto. E agora vem a fase onde eu vou inserir os dados. Onde eu pego todos os meus questionários e vou passar esses questionários para o programa. Como vocês podem ver, tá aqui, ó, a primeira variável sexo, segunda variável renda familiar, terceira satisfação e a quarta a profissão. E aqui são meus questionários, ó, o primeiro questionário, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Vamos supor que o primeiro questionário é da seguinte forma: é uma pessoa do sexo feminino, então eu coloco 1 e passo para a próxima variável. Eu aconselho vocês, sempre que colocarem assim aqui o valor, apertarem até aquela tab, que aí já passa para a próxima variável, para você não ter que ficar clicando de variável por variável. Isso agiliza bastante o processo. Vamos supor que essa pessoa também ela tem de 3 a 4 salários mínimos. No caso eu configurei lá como 2. Tá aí, aparece de 3 a 4 salários mínimos. Vamos dizer que essa pessoa também ela está insatisfeita com o produto da empresa X. Então é o número 1. E vamos dizer que a profissão dessa pessoa é professora. Então a gente coloca professor A. Toda vez que eu for me referir a alguém que seja professor ou professora, eu terei que escrever dessa mesma forma que eu escrevi da primeira vez, para que o programa consiga computar todos eles da mesma forma. Vamos supor que a segunda pessoa é de sexo masculino, então eu coloco 2. Essa pessoa ganha de 1 a 2 salários mínimos, então eu coloco 1. E essa pessoa está muito satisfeita com o produto, no caso 5. E a profissão dessa pessoa pode ser secretário. Então eu coloco da mesma forma também, secretário A, e toda vez que eu for colocar tenho que escrever dessa mesma forma aqui. Bem pessoal, só uma questão aqui antes de finalizar o vídeo, é que talvez aí no programa de vocês não esteja aparecendo, por exemplo, feminino, masculino, insatisfeito, muito satisfeito. Talvez esteja aparecendo aí os números que vocês codificaram. Então esse problema pode ser facilmente resolvido vindo aqui em View e Value Labels. Tá vendo? Então talvez no de vocês estejam assim. Quando vocês coloquem 1, fique 1 mesmo. Quando coloque 2, fique 2 mesmo. Então para aparecer os valores codificados, então vocês têm que clicar aqui. E aí ele aparece tudo bonitinho como foi codificado, certo? Então é isso, pessoal. Com esse vídeo a gente deu para ter uma noção básica assim de como se constrói
o questionário, e nos próximos vídeos eu estarei mostrando como analisar esse questionário. Não esquecer também de salvar o arquivo, né? Salva normalmente, salvar como, deixa aqui do jeito que tá mesmo, não mexe em nada e coloca o nome que você quiser e salva o seu questionário, certo? Como eu já disse, nos próximos vídeos estarei mostrando como analisá-lo. Muito obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima.